Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Patos de Minas registra mais um óbito por Covid-19 e confirma 160 novos casos da doença. Justiça determina bloqueio de recursos do Estado para o tratamento de patense que precisa passar por cirurgia cardíaca. O vereador pede que a Prefeitura divulgue nome dos vacinados contra a Covid-19 em Patos de Minas. Polícia prende suspeitos que estariam se preparando para roubo de malote com arma falsa. Vamos mostrar o apelo de um morador de Patos de Minas em busca de ajuda para realizar uma cirurgia bariátrica. Comerciante fica ferido após ser atingido com um golpe de faca no bairro Vila Rosa. Família busca informações para localizar o homem desaparecido há quase um mês. Alerta! Criminosos utilizam a internet para aplicar golpes em Patos de Minas. Copasa estima que tratamento de 100% do esgoto em Patos de Minas ocorra até o início de 2022. Capacidade de atendimento da estrutura hospitalar segue complicada no município. Tem ainda a nossa análise de notícias e muito mais agora no NTV News. O possível roubo de um malote contendo o pagamento dos funcionários de uma construção foi evitado pela Polícia Militar no bairro Rosário, em Patos de Minas. Uma motocicleta furtada foi recuperada e pelo menos 2 pessoas foram detidas. Pelo menos 3 homens teriam participado dessa ação. 2 teriam ficado próximos a essa construção e 1 estaria seguindo a vítima. Essa vítima que levaria um malote contendo aproximadamente R$18 mil. Dinheiro este que seria utilizado para pagamentos de funcionários dessa construção. Ao meu lado está o Tenente Fernandes, que vai nos trazer mais informações. Tenente, então como que vocês conseguiram evitar esse assalto, uma vez que a vítima já vinha sendo aí seguida para que pudesse então se ter a conclusão desse crime? Nossas equipes passando pelo endereço, suspeitou de 2 indivíduos em atitude bastante suspeita, inclusive um deles acabou de sair do presídio há 8 dias, onde então vieram a efetuar a abordagem. Na tentativa da abordagem, um dos autores, ele tentou ocultar um simulacro de arma de fogo, e tentou também evadir. Os militares, com a perspicácia, conseguiram então efetuar a abordagem. Ao consultar no sistema, constatou-se que a moto que estaria sendo utilizada havia sido furtada em data pretérita aqui na cidade de Patos de Minas. Então foi feita a prisão desses 2 de imediato. E durante as diligências descobriu-se então que tinha um terceiro envolvido, que ao presenciar, ele viria seguindo a vítima, questão aí de 5 minutos talvez, a gente conseguiu anteceder a ação deles. Ele estava seguindo a vítima que estava vindo com um malote com R$18 mil para pagamento de funcionários da construção civil, e ele então evadiu. Somente em momentos posteriores, através das diligências, que nós conseguimos então identificá-lo. Apesar das diligências que foram efetuadas durante toda a parte da tarde e à noite, a gente continua ainda no encalço desse terceiro indivíduo. Até o momento ele não foi localizado. A Polícia Militar realiza um trabalho ostensivo para barrar o uso e tráfico de drogas na Orla da Lagoa, em Patos de Minas. Em flagrante, 2 jovens foram surpreendidos pelos militares no local com substâncias ilegais. Era feito patrulhamento aqui pela Orla da Lagoa Grande, que quando os militares passaram nas proximidades desse parquinho aqui, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha. Até então que eles viram 2 homens, sendo um de 20 e outro de 22 anos. Esses 2 estavam sentados em um banco, próximo inclusive a algumas crianças. Eles foram vistos fazendo uso de droga. Ao perceber a presença policial, um deles jogou no chão um cigarro de maconha e acabou pisando em cima desse cigarro. Rapidamente os policiais fizeram busca pessoal neles e dentro de uma pochete foram localizados mais 4 cigarros de maconha. Ao serem questionados, o jovem de 22 anos disse que o colega, esse que tem 20 anos, passou para ele um cigarro e que na casa dele
que fica lá no bairro Cidade Nova, tinha mais um pouco de droga. Os militares então foram até essa residência e, com a autorização do pai, encontraram uma bucha de maconha. Diante de todos esses fatos, os materiais foram apreendidos e os jovens encaminhados à delegacia de polícia civil. Um homem foi ferido com um golpe de faca na tarde desta quarta-feira em um comércio no bairro Vila Rosa, em Patos de Minas. A repórter Paula Mota tem mais informações sobre esse caso. Esse fato aconteceu na tarde desta quarta-feira em um armazém que fica na Avenida Arlindo Porto. As primeiras informações é de que o proprietário estava no estabelecimento trabalhando quando um suspeito entrou e os dois começaram a discutir. Em um determinado momento, o suspeito agrediu o dono do estabelecimento com uma faca e, para se defender, ele levou o braço ao rosto, sendo atingido no braço esquerdo. Uma equipe do SAMU foi até o local para atender a ocorrência e trouxe o proprietário do estabelecimento até a UPA. Ele estava consciente e sem risco de morte. Ainda estão sendo feitas as diligências por parte da Polícia Militar para tentar localizar quem é o suspeito e saber de fato o que aconteceu. Eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV. Depois do intervalo aqui no News, família busca informações para localizar o homem desaparecido há quase um mês. E nós vamos mostrar o apelo de um morador de Patos de Minas em busca de ajuda para realizar uma cirurgia bariátrica. Agora você vai ver o apelo de um morador de Patos de Minas que precisa de ajuda para conseguir realizar uma cirurgia bariátrica. Este é o Ronailton Ribeiro, 32 anos. Ele precisa fazer bariátrica, mas desempregado e sem condições para custear a cirurgia, a necessidade tem sido adiada. Sou de Patos de Minas, mas atualmente moro de favor na casa dos meus pais, em Natalândia, também em Minas Gerais. Estou passando para pedir vocês doações em qualquer valor, qualquer coisa que vocês puderem, orações, para que eu possa conseguir realizar uma cirurgia bariátrica. Com 190 quilos, o homem tem enfrentado diversas dificuldades. Meu estado é um estado que eu sofro dia após dia, com dores no corpo, nas pernas, não consigo me locomover bem. Hoje, atualmente, eu estou pesando 190 quilos, não consigo trabalhar, sofro com hipertensão, com diabetes. Se eu caminhar cerca de 200 metros, os meus tornozelos, meus joelhos incham. Não é qualquer coisa que eu consigo comer, porque dependendo do que eu comer, eu vomito. Para ter condições melhores de vida, ele pede ajuda. Qualquer doação pode ser feita através do Pix 12 76 75 84 645 ou pela conta agência 0142, operação 013, conta 000 84 814, dígito 4. Então eu preciso fazer essa cirurgia também para me poder voltar a ter uma vida normal, para me poder trabalhar e não sofrer tanto, porque querendo ou não é um sofrimento para mim, para minha família, para minha esposa, para todos, porque eles também sofrem vendo eu sofrer, vendo as minhas dores. Familiares de um homem de 35 anos estão desesperados em busca de informações que levem à sua localização. Ele saiu de casa há quase um mês e não mais retornou. Diomar Casimiro Neto, de 35 anos, ou apenas Tintim. Ele está desaparecido desde o dia 22 de fevereiro deste ano. Há quase um mês, familiares têm vivido com incertezas. Segundo Felipe, o homem foi deixado na porta do CAPS, em Patos de Minas. Porém, de lá, ele nunca mais foi visto. Ele queria fazer uma reabilitação na CAPS. Meu cunhado levou ele até na CAPS, né? Que ele sempre faz isso. A cabeça dele fica meio fraca, começa a mexer com droga. Meu cunhado levou ele até na CAPS e depois desse dia a gente não viu ele mais, sabe? O que acontece? Deixou ele na porta, talvez ele pode ter entrado na CAPS, talvez não pode, né? Mas foi no dia 22 de fevereiro, já vai para um mês já que a gente não tem notícia, fica preocupado, né? A gente já fez o boletim de ocorrência já. Sem informações do que de fato aconteceu, familiares pedem ajuda. Qualquer informação pode ser passada através do telefone 34 99689 7178 ou pelo 34 99895 7024.
É uma coisa que você pensa só o que não pode, né? E como ele é usuário de droga, a gente só pensa que fez alguma coisa com ele, mas a gente não quer pensar dessa forma, né? Mas é uma coisa que não passa, é uma angústia que não passa, né? É uma dor, assim, um desejo para ninguém. É uma coisa assim que você pensa que, nós viu ele em tal lugar, cria aquela expectativa, ao que você chega, você não topa. Vai pedir para entrar em contato com a gente, sabe? Como se diz, para ver o que aconteceu, se ele estiver vendo essa mensagem, que nós está tudo apavorado, não sabe? Tem, tipo assim, bem pouco tempo que a gente perdeu nosso pai, que seja, sabe? Meus irmãos não estão dando certo com a situação, lidando bem, tá entendendo? Fica uma coisa ruim. É uma coisa que, igual eu te falei no começo, é uma coisa que não desejo para ninguém, sabe? É uma coisa que você está atrás de notícia, aí um fala, outro fala, mas o que você vai virigando não é. Então a gente só pensa só o pior, né? Em instantes aqui no News, alerta, criminosos utilizam a internet para aplicar golpes em Patos de Minas. E Copasa estima que tratamento de 100% de esgoto em Patos de Minas ocorra até o início de 2022. Todo dia um novo golpe, um novo esquema de golpe é montado para tentar ludibriar o cidadão mais desatento. E os bandidos têm cada vez mais utilizado os meios virtuais nesta modalidade de crime. Por isso é preciso estar sempre alerta e ligado para se prevenir e não ser enganado. Preste atenção nessa conversa de WhatsApp. Bom dia, essa semana você consegue me passar o dinheiro? Anota o meu número novo. Quem recebe a mensagem responde. Olá, quem? É referente ao aluguel. A vítima sabe que tudo se trata de um golpe. Isso porque ela possui casa própria e não paga nenhum aluguel. Mas, para descobrir a identidade do golpista, ela continua a conversa. Nossa, me desculpa, tentei ligar no seu número, mas não estava dando. Não sabia que tinha mudado de número. E não estou em Patos hoje. Como quer que eu te passe? O golpista tenta aplicar o golpe e diz: se eu te passar uma conta, não tem como você depositar para mim? Em outros prints, a conversa continua e o golpista pede para que a vítima faça um pagamento através de Pix para ele. Essa é outra vítima. O golpista começa com o mesmo papo. O estelionatário fala que trocou de número e cobra um suposto pagamento de um aluguel que não existe. A outra vítima também mente e tenta puxar a língua do criminoso. Nenhuma das duas vítimas cai no papo do golpista. Muitos criminosos viram, na crise causada pela pandemia do novo coronavírus, uma oportunidade para intensificar os crimes cometidos pela internet no ano passado. Em 2020, houve registro de 17.843 casos, aumentando de 87,1% em comparação com 2019. Em relação a estelionatários, o crescimento foi de 209%. Em Patos de Minas, as denúncias mais comuns são as de pagamentos virtuais falsos. Existe essa fraude, né, relacionada a pagamentos virtuais, em que muitas vezes o indivíduo ele sabe que você tem algum débito com alguma conta, né, ele consegue descobrir isso, e aí remete a você um boleto, e nesse boleto seria dessa suposta empresa que você é devedor. O nome no boleto está ok, né? Mas o código de barras, ele é outro, ele consegue clonar esse código de barras, colocando o código de barras numa conta que ele, estelionatário, deseja que seja depositado. Então você tem o nome correto da empresa que você vai pagar, mas o código de barras é errado. E nesse momento, quando você vai fazer o pagamento pelo código de barras, se você não verificar lá no caixa eletrônico, junto ao banco, para quem realmente está indo aquele código de barras, você pode estar pagando para o estelionatário. No dia 4 deste mês, uma operadora de caixa de um correspondente bancário foi vítima de um golpe do boleto. O estelionatário conseguiu realizar 20 pagamentos de boletos, gerando um prejuízo de R$24 mil. O golpista teria ligado até o local se passando por um funcionário da mesma empresa em que ela trabalha. Para evitar fraudes e golpes, essa cooperativa de crédito investiu em formação e tenta monitorar todos os cooperados da agência. O Cicobi Crédito Copa conta com vários fatores de segurança, tanto para fraudes quanto para ameaças, invasões, LGPD, que agora está na atividade já. E realmente lá, se você entrar no site do Cicobi, www.cicobi.com.br
/segurança. No final da página vai ter vários quesitos, né? Vários ícones para você ficar atualizado sobre segurança cibernética, fraude, LGPD, enfim, né? Para sempre o cooperado ficar cada vez mais atualizado e sempre buscando mais segurança a todas as pessoas, né? Até o mês de janeiro de 2022, a Copasa espera que 100% do esgoto sanitário de Patos de Minas esteja sendo tratado. O valor da conta de água, então, deve começar a aumentar a partir de julho. O objetivo, de acordo com a Copasa, principalmente é melhorar os serviços impactando diretamente na qualidade de vida dos patenses. Desde o início da operação do sistema de esgotamento sanitário pela Copasa em 2009, mais de 183 milhões de reais já foram direcionados ao serviço em Patos de Minas. O investimento resultou na construção de uma estação de tratamento de esgoto, a ET, que recebe os resíduos de aproximadamente 58 mil ligações, conduzidas à unidade por meio de 8 levatórias e 643 quilômetros de redes coletoras. Diariamente, são tratados mais de 23 milhões de litros. A empresa começou a tratar 30% do esgoto coletado em 2013. Estão sendo construídas 7 mil metros de redes coletoras de esgoto interceptores. Por causa de um termo da Prefeitura e Copasa, clientes pagam apenas 33% na manutenção das redes coletoras, pela coleta e pelo tratamento. O valor da taxa cobrada pelo tratamento, a ASAI estabelece que é 100%. Mas aqui em Patos, em razão do primeiro termo aditivo que foi assinado em 2019 com a Prefeitura e a Copasa, 33% atualmente. Como que funciona essa tarifação dos serviços de esgoto? Por exemplo, se você paga somente pela coleta, você paga o correspondente a 25% do que consome em água. Então, se na sua conta você paga R$100 do consumo de água, você vai pagar mais R$25 correspondente ao serviço de coleta do esgoto. Já no caso que, se você tem o serviço de coleta e tratamento, se você tem uma conta que saiu R$100 de consumo de água, você vai pagar aqui em Patos R$33 correspondente ao esgoto coletado e tratado. A previsão é que até 2022, 100% dos efluentes recebam tratamento. Para isso, está em andamento a terceira e última etapa do processo de ampliação do sistema de esgotamento sanitário. Estão sendo construídas 7 mil metros de redes coletoras de esgoto interceptores, além de implantadas 6 elevatórias nas proximidades dos bairros Alto Limoeiro, Gramado, Campos Elíseos, Distrito Industrial 2 e 3, Santa Helena e Jardim Europa, uma obra avaliada em cerca de 11 milhões de reais. Lembrando o seguinte, aqueles imóveis que ainda não têm o seu esgoto interconectado à estação de tratamento vão permanecer pagando apenas os 25% que corresponde à tarifa do esgoto dinâmico coletado. O analista da Copasa explica que quem determina as tarifas é a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. O tratamento de esgoto aqui em Patos de Minas, ele começou a ser cobrado a partir de janeiro desse ano. Antes dessa data, até dezembro de 2020, era cobrado o correspondente a 25%. Que é a tarifa do esgoto dinâmico coletado. A ASAI, periodicamente, ela faz uma revisão tarifária, né? E a partir dessa revisão, ela emite uma resolução, e essa resolução determina quais são os valores das taxas e os dos serviços que a Copasa. Tratar todo o esgoto produzido deve melhorar a qualidade de vida de quem mora em Patos de Minas. Na medida em que todo o esgoto que é produzido na cidade for tratado, nós damos melhor condição de vida, não só para nós cidadãos que vivemos aqui em Patos de Minas, mas também damos uma melhor condição para o meio ambiente. E o efluente desse tratamento vai retornar para a natureza, para o curso de água tratado. E também aqueles outros moradores de outras cidades
que utilizam o recurso desse rio que nós despejamos, o esgoto que foi tratado. Daqui a pouco tem análise da notícia aqui no News. Nós vamos falar dos números da pandemia em municípios da região. Patos de Minas registra mais um óbito por Covid e confirma 160 novos casos da doença. Capacidade de atendimento da estrutura hospitalar segue complicada no município. No início do NTV News de hoje, a gente falou sobre um senhor, que foi esfaqueado lá no bairro Vila Rosa. E a gente chegou a citar que esse senhor seria um proprietário de estabelecimento, do estabelecimento comercial. No entanto, os proprietários deste comércio ligaram aqui na NTV dizendo que ele não é um dos envolvidos, ele não é um dos donos desse estabelecimento e que o caso ocorreu do outro lado da rua, não exatamente naquele comércio que a gente mostrou. Vamos à análise da notícia com a jornalista Ludmila Bahia, dividindo aqui bancada comigo nesta quarta-feira. Ludmila, você prometeu e veio, né? Estamos aí, bancada quarta-feira, para a gente analisar diversos pontos aqui relacionados aos principais fatos de hoje. Boa noite. Olá, Odair, boa noite para você que nos acompanha. Sim, vim para a bancada do NTV News para a gente discutir algumas questões desta quarta-feira, seguindo aí semanas e mais semanas sem trégua de muitos assuntos, de muitas discussões também sobre a Covid-19 que não nos larga e, mais do que isso, enfrentamos um momento muito severo nessa pandemia que merece sim muitas reflexões. Então a gente começa com os números de Patos de Minas, já aí na tela, né? Mais 160 casos confirmados, Ludmila, e de acordo com a Prefeitura, entre os dias 10 a 17 de março, o que demonstra aí um represamento de dados. E mais um óbito, né? Um homem de 79 anos ocorrido ontem. Com relação a esses dados acumulados, isso tem sido desde o início da pandemia, não tem sido diferente nesses últimos boletins, mas fato é que é o retrato que a gente tem dos rumos da pandemia no município, assim como cada um divulga os seus dados. E daí uma coisa que chama a atenção é que estamos aí já há várias semanas com restrições e não tem dado muita trégua com relação a quedas expressivas. E nesse boletim confirma um aumento de pessoas internadas, tanto em leitos clínicos quanto de UTI, aumento na média de casos, de novos casos da Covid, aumento também de novas confirmações em 24 horas, um dado que vinha caindo e é um dado que chama muita a minha atenção, que é com relação aos casos ativos da Covid, que é quando a gente pega ali, recuperando em casa, são as pessoas em isolamento com as pessoas internadas. Então a gente tem um número maior do que ontem e vem sendo assim ao longo da semana. Mais uma morte confirmada em decorrência da Covid, um boletim que retrata um cenário de preocupação que também não é diferente dos demais dias. Pois é, nós temos também, Ludmila, a gente analisa a taxa de ocupação hospitalar, o Luiz vai colocar para a gente aí, que oscila para cima, né? Mostrando o esgotamento dessa rede de atendimento em Patos de Minas. Pior, os números são piores do que os de ontem, né? Odair, infelizmente também a gente tem mais pessoas internadas na cidade, suspeitas, confirmadas, de Patos de Minas, da região, total de 217 hoje. Isso vai refletir, obviamente, na ocupação hospitalar. Se ontem a gente falou que tinha algum respiro, hoje teve uma piora nesses índices e não dá para poder pegar um dia isolado e falar, nossa, agora está diminuindo. Tem que ver o comportamento de alguns dias para atestar se é realmente uma queda ou se é algo pontual. Então a gente percebe que tivemos um aumento aí da capacidade de ocupação da rede pública de saúde, de UTI 94%, leitos clínicos mais de 128%, e a gente sabe muito bem que a capacidade da rede hospitalar somada à disponibilidade de leitos clínicos e de UTI na rede pública e privada trabalha além do limite, num estrangulamento, uma situação de colapso preocupante, atingindo índices e aí que, por mais que a gente vê isso há semanas
chegando a 300%, próximo a esse percentual de leitos clínicos, ultrapassando 150% em leitos de UTI, a gente não pode ver com normalidade. A gente tem que encarar que é uma situação muito séria. E aí fica aquela vertente discutindo, como que a gente vai ficar nessa situação, abre comércio, fecha comércio, mas fato é que a gente tem que tentar seguir uma linha, fazer todo mundo a nossa parte, porque senão fica realmente difícil. Existem as regras, e aí a gente até conversava dia desse, entrevistava o Gabriel, né, que é pesquisador, cientista da Fiocruz, e ele falava, as regras existem, bastamos que as sigamos. E é isso que fica evidente. É preciso que todo mundo faça a sua parte para que esses números possam aí diminuir, porque os percentuais continuam e muito alarmantes. Agora, Odair, até uma informação que foi retirada aqui, mas foi falada pela assessoria da Prefeitura de Patos de Minas, uma criança deu entrada no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, uma criança de 5 anos, vinda de fora, em estado grave da Covid, ou seja, reforça aquela informação, reforça esse alerta feito pelos especialistas, que a Covid realmente não tem endereço, não tem pessoa. Portanto, se não temos aí uma ampla imunização, que façamos a nossa parte, que sigamos o rito de proteção. Pois é, mais crianças têm sido atendidas até pelas novas variantes, que um público bem mais jovem tem sido aí, tem adoecido mais nessa pandemia. Ludmila, vamos falar dos números então na região, vamos falar de Vazante, temos a tela de Vazante, porque em Vazante a Secretaria Municipal de Saúde registrou 7 novos casos de Covid e 2 óbitos em decorrência da enfermidade aí, ó. As mortes em Vazante não têm dado trégua, a gente vê dia a dia mais óbitos se somando ao boletim epidemiológico, infelizmente, mais casos positivos também. E a cidade, o município até tem avançado na questão de imunização. Hoje, inclusive, começou a vacinar idosos com 77 anos, mas é aquela questão, a gente não tem uma proteção, uma ampla proteção, e mesmo com a vacina a gente sabe que ainda essa proteção não é 100%. Vamos falar de Presidente Olegário também, já está aí na tela. Presidente Olegário teve mais um óbito que foi confirmado. Trata-se de uma mulher de 33 anos. A vítima tinha sido transferida em 23 de fevereiro para Paracatu, Ludmila, mas faleceu na tarde de ontem. Recentemente, ela perdeu o pai, que tinha 68 anos de idade. Isso aconteceu no dia 4 de março, também em decorrência da Covid-19. E, além disso, tivemos 12 novos casos diagnosticados em Presidente Olegário. O município chega, portanto, a 25 mortes confirmadas da Covid, 9 novos casos em relação ao boletim de ontem com relação a casos suspeitos, mais pessoas também sendo monitoradas, seguindo em isolamento. E é aquela questão que a gente fala, uma rede, né, de municípios, de cidades vizinhas a Patos de Minas, passando por esse momento que é complicado, é delicado e precisa desse envolvimento, dessa ação coordenada que a gente tanto falou e pensou que iria funcionar com a onda roxa, só que não é muito bem o que a gente tem visto aí, pois muitos municípios não têm seguido as regras, os prefeitos não têm obedecido aí as determinações do governo do estado com relação às medidas necessárias na onda roxa. Por falar em onda roxa, durante a reunião do Comitê Extraordinário Covid-19 dessa quarta-feira, inclusive a tela está aí, ó, com todo o estado roxo, né? Foi debatida a situação das regiões, Ludmila, que já estavam na onda roxa do Plano Minas Consciente desde o dia 3 de março e cujo prazo venceria nesta semana, como é o caso do Triângulo Norte e também aqui da nossa região noroeste. Elas tiveram a prorrogação automática do tempo de permanência da faixa roxa, iniciando nesta quarta-feira e terminando no dia 31. Já as micro, que teriam prazo de 15 dias na onda roxa encerrado na próxima semana, como parte do centro, centro-sul e sudeste, terão os prazos de vigência mantidos. Ou seja, continuaremos aí em Patos de Minas por pelo menos mais 15 dias com essas restrições. Ou seja, ficaremos um mês de onda roxa somadas às 2 semanas anteriores de decreto municipal,
com o endurecimento de regras, e ainda tivemos uma semana anterior a essa com outras medidas, lei seca também, quase 2 meses aí que vamos completar quando chegarmos a esse final de onda roxa aí determinada pelo governo do estado de Minas Gerais, com medidas mais restritivas, mas a gente sabe que o sistema de saúde não tem como receber os doentes como está. A gente sabe que tem capacidade de ampliação de leitos, foi falado pelo secretário de Estado da Saúde, o novo secretário, Fábio Baccheretti, que disse, inclusive, né, a gente mostrou essa entrevista essa semana, que estava ao lado do prefeito municipal Luiz Eduardo Falcão, que abriria vagas, a gente só não sabe quando isso vai acontecer e quantos leitos serão, a gente só espera que seja muito rápido. Assim como também os leitos de UTI doados à Prefeitura Municipal, num convênio aí do Ministério Público Federal, que esses leitos sejam abertos aí o quanto antes, porque esse dinheiro já foi entregue à Prefeitura e aí talvez se esbarre naquela questão de profissionais de saúde para que isso aconteça. Mas a gente espera que seja efetivado o quanto antes, porque a gente está vendo a situação de colapso que estamos passando. Pois é, Ludmila, também nessa reunião de hoje, que falou dessa ampliação de prazo e mesmo para as regiões que já estavam com restrições, o governo de Minas disse que vai atuar em conjunto, você falou dessa questão dos municípios cumprirem ou não a onda roxa, vai atuar em conjunto com o Ministério Público e também com a Defensoria Pública Estadual, justamente para garantir o cumprimento. Já tem municípios, já gestores já dizendo em Minas Gerais que não vão aderir à onda roxa, o que deve gerar aí ações na justiça e muitas interpelações, já que aí nós temos municípios e estados brigando em campos opostos em meio a uma pandemia, o que não deveria ocorrer, né? Jamais, pelo contrário, a luta deveria ser conjunta, coordenada, exatamente para termos aí algum tipo de resultado mais efetivo. Não dá para poder brincar que está fazendo alguma coisa, ficar nesse faz de conta e de fato não lutar bravamente contra essa Covid pela vida. E é uma pena que isso esteja acontecendo exatamente no momento de estrangulamento, de menos leitos à disposição, né, dos doentes. É preciso de rever tudo isso. Inclusive, na região, os prefeitos fazem uma reunião na sexta-feira, os prefeitos que compõem a Amapar, para justamente discutir, entre outras questões, essas medidas tomadas aí por algum prefeito. Daí a gente ouviu advogados, até já falamos sobre isso aqui também no NTV News, você pode até não cumprir a determinação da onda roxa, cumprir as determinações do Estado, mas você deve, então, endurecer ainda mais as medidas para justificar por que você não está seguindo exatamente o proposto. O que a gente imagina não é o que esses gestores estão querendo. Mas vamos seguir, Ludmila, fazer um intervalo rápido, porque na sequência a gente mostra que o vereador pede que a Prefeitura divulgue nome dos vacinados contra a Covid-19 em Patos de Minas. Justiça determina bloqueio de recursos do Estado para tratamento de uma moradora de Patos de Minas que precisa passar por cirurgia cardíaca. O vereador Vicente de Paula quer que a Prefeitura divulgue o nome de todos os idosos e profissionais da saúde que já foram vacinados contra a Covid-19 em Patos de Minas. O vereador Vicente de Paula protocolou nesta quarta-feira um requerimento no qual solicita à Prefeitura uma lista com os nomes dos vacinados em Patos de Minas até o momento. Segundo ele, foram recebidas denúncias de fura-filas no município e por esse motivo a ação foi necessária. Mediante essas denúncias, eu fiz um requerimento que será levado ao plenário e, posteriormente, depois aprovado, será encaminhado ao prefeito. Nesse requerimento eu estou solicitando o nome, né, e o local de trabalho de todos os funcionários da prefeitura que foram vacinados, efetivos e contratados. E também estou solicitando o nome das pessoas que não têm vínculo com a prefeitura e que foram vacinadas, né? Que começou aí a vacinação na cidade por idade, né? Os mais idosos é que estão recebendo essas vacinas. Então, estou solicitando, né, somente os nomes. Eu não estou pedindo que o prefeito, né, informe o CPF, porque nós sabemos aí que tem a lei de proteção aos dados.
Além disso, um ofício elaborado pelo vereador Vitor Porto já havia sido encaminhado ao prefeito solicitando prestação de contas e transparência sobre os dados de vacinados no município. Entretanto, segundo o vereador Vicente de Paula, a solicitação não foi atendida. Essa solicitação foi através de ofício, foi entregue pessoalmente ao prefeito na reunião da Câmara Municipal no dia 11 de março, onde o prefeito esteve presente, e foi entregue pelo vereador Vitor Porto, onde ele solicitava ao prefeito que promova um plano de vacinação e que envie à Câmara Municipal o nome das pessoas que foram vacinadas. E até o momento, essa relação não chegou à Câmara. Agora, o requerimento será votado na tarde dessa quinta-feira e, aprovado, será encaminhado à Prefeitura, que, a partir do recebimento, tem um prazo de 30 dias para atender à solicitação e encaminhar a lista por e-mail à Câmara Municipal, conforme previsto na Lei Orgânica do município. Ainda perante a lei, o descumprimento da solicitação implica ato de improbidade administrativa e, portanto, cabe processo. Caso ele não cumpre com o requerimento, a penalização por não ter cumprido, né? A lei orgânica do município diz claramente que ele tem 30 dias para estar me respondendo esses questionamentos. E também, se isso não ocorrer, ele vai cometer uma improbidade administrativa e sujeito às penas das leis, né, vigentes. O vereador citou que isso já tinha sido repassado para o prefeito, mas a informação que a gente teve da prefeitura é que só vai se pronunciar quando receber o requerimento. Ou seja, oficialmente a prefeitura ainda não foi informada desse pedido de apresentar os nomes de todas aquelas pessoas que se vacinaram. Tem que saber aí onde que esse documento parou então, se a Câmara enviou, não enviou, porque está uma história. Foi entregue, segundo ele, pessoalmente para o prefeito, em uma reunião. Mas aí, esse protocolo tem que existir, né? E até porque quando dessa questão do fura-fila, que é investigado pelo Ministério Público em Minas e também com a abertura de CPI pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com relação aos mais de 800 servidores, inclusive o ex-titular da pasta da Secretaria de Estado da Saúde, foi até um questionamento que o jornalismo fez à própria Secretaria de Saúde de Patos de Minas com relação à vacinação dos servidores. Foi nos dito que, seguindo até a determinação, a orientação do governo de Minas Gerais no plano vacinal, que é até assinado pelo ex-secretário Carlos Eduardo Amaral, que a secretária de Saúde foi vacinada juntamente aí com os demais servidores da pasta. Agora precisa saber se não houve aí qualquer tipo de situação, e é isso que a Câmara deve investigar, né? E é essa atuação firme que a gente precisa dos vereadores, de estar junto, de estar acompanhando essa questão da abertura de leitos, dessa questão da ocupação hospitalar, dando sugestões, verificando toda essa situação. Pelo menos aí a gente quer o que a gente vai esperar do Legislativo. E aí a gente espera também essa resposta da Prefeitura com relação a essa sessão dos nomes, porque assim que o governo de Minas Gerais, por exemplo, foi acionado pela Assembleia Legislativa do Estado, prontamente no dia seguinte essa lista foi entregue. Tudo bem que foi entregue com nomes faltando, mas ela foi retificada e, logicamente, os deputados agora, a CPI investiga se todas as pessoas que estão ali eram pessoas que estavam nessa lista de prioridade ou precisavam de tomar a vacina com relação a essa ordem estipulada. E é o que a gente precisa entender em Patos de Minas, se isso é seguido ou não. Muito bem, vamos continuar falando de saúde, Ludmila. Nós mostramos aqui ontem no NTV News um protesto em frente à Prefeitura de Patos de Minas e o desespero da família da dona Helenita Maria de Souza, de 56 anos, em busca de uma resposta para a cirurgia cardíaca de urgência que ela precisa realizar. Ontem, uma decisão da Justiça determinou o bloqueio de verba pública do Estado no valor de 160 mil para custear o procedimento. Helenita Maria de Souza, de 56 anos, está internada na UPA de Patos de Minas desde o dia 15 de fevereiro deste ano, enquanto aguarda transferência para um hospital
onde deve fazer um procedimento cirúrgico de urgência. Ela precisa passar por uma cirurgia de correção endovascular, de dissecção de aorta ilíacas. Mas a família dela recebeu a informação de que não tem vaga para ela no SUS. Desde então, com a ação da Defensoria Pública, através do Dr. Matheus Nascimento Avelar, inúmeros pedidos para que o município e o Estado paguem pela cirurgia em um hospital particular vêm sendo realizados. Entretanto, mesmo com vários laudos de risco de morte e uma liminar do Tribunal de Justiça determinando que o Estado de Minas Gerais e o município de Patos de Minas realizassem a cirurgia, as partes não cumpriram a decisão. Diante disso, familiares de Helenita chegaram a fazer um protesto nessa semana na porta da Prefeitura de Patos de Minas e clamaram para que o município se sensibilizasse com o caso. Liga no hospital agora, Falcão. Ela ficou 2 dias. No terceiro dia que conseguiu levar ela. Não recusa essa ajuda. Se minha mãe estivesse aqui, Falcão, ela estaria aqui de joelho, implorando pela vida da filha dela. Nosso objetivo é tentar transferir minha irmã, se fosse o caso hoje, que é a possibilidade, sabe? Ele adiantou para nós que está tentando comprar a cirurgia, mas pelo SUS fácil, igual ele estava tentando, não tem, nunca teria resposta. Eles estão tentando comprar particular. Muita apreensão ainda, mas com muita esperança. Mas, sem nenhuma solução, foi necessária a interposição de um novo agravo de instrumento no Tribunal de Justiça, o qual foi provido nesta terça-feira, cujo teor é o bloqueio de verba pública do Estado de R$ 160 mil, o valor da cirurgia, para a efetivação da ordem judicial, bem como, se necessária, a aplicação de multa diária. Foi atendida parcialmente, Ludmila, porque também previa ou havia feito o pedido para bloquear dinheiro também do município, recurso do município. Mas aí a Justiça entendeu que o Estado deve ser, esse recurso deve ser retirado do Estado nesse momento para custear essa cirurgia de urgência dessa senhora. E aí a gente percebe na dor dessa família, né, nessa ação que eles promoveram em frente à Prefeitura e em outras ações, procurando salvar a vida dela, porque realmente é um caso urgentíssimo. A que ponto que a gente tem que chegar para ter conseguir a dignidade de ter um tratamento adequado, que é uma garantia constitucional? A que ponto essa família tem que se humilhar para ser ouvida, para que seu clamor seja atendido e, mais do que isso, o rito da justiça seja obedecido. É o que a gente espera, que a dona Helenita tenha esse sofrimento amenizado o quanto antes, junto com a sua família. Até porque a Helenita é mais um caso no SUS, né? Porque nós temos aí, talvez não em Patos de Minas tão urgente como o dela, mas nós temos cirurgias eletivas aí numa fila. Você já tratou disso aqui, você já fez material sobre isso, o jornalismo da NTV vem tratando disso. Temos uma fila imensa de pessoas que precisam de cirurgias. E a gente vive um momento que há interrupção das cirurgias eletivas também na rede particular. E na rede pública, essa interrupção já foi feita há muito tempo. Então tem uma fila represada e a gente fica naquela angústia. O que vai acontecer quando essa possibilidade ou essa autorização acontecer com tantas pessoas para serem aí operadas, para passar por procedimento? A gente só espera que não tenha essa angústia que a família da dona Helenita está passando. Muito bem, Ludmila, com essa a gente encerra então o nosso análise de hoje e também o NTV News. Amanhã a gente está de volta aqui com analisando mais casos, analisando mais informações, até porque esse é o papel, né? Esse é o nosso papel, estarmos juntos com a informação. É assim que a NTV trabalha há tanto tempo. Muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia, pela confiança. E a gente segue nosso rito dessa mesma forma. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite.